Bom, agora a questão número 34, questão de gente grande. Se tiver aí menores no recinto, retire da sala, porque vamos agora fazer uma questão de gente grande, uma questão de altíssimo nível que pode muito bem cair aí na prova da SpaceX, então você tem que estar atento. Na prova da SpaceX recentemente caiu uma questão parecida com essa, que esse tipo de questão tem mais ou menos dois formatos, né? Você pode fazer duas perguntas diferentes com um enunciado iniciando desse jeito. Aí um desses enunciados já caiu na SpaceX e esse enunciado aqui ainda não caiu, mas pode muito bem cair, né? Estou falando de duas questões que são bem parecidas, só muda ali o tipo de encaminhamento da pergunta. Então vamos ver essa questão aqui, muita atenção, uma questão para você refletir e aprender a fazer de verdade, porque é muito possível isso aqui aparecer na prova. Então veja bem, ele falou aí de Z genericamente, um complexo, ρ cis de θ, ou poderia ser A mais BI, né? Como qualquer complexo pode ser A mais BI ou ρ cis de θ, e o ângulo aí está na primeira volta, de 0 a 2π, e ele falou que esse complexo Z satisfaz esta inequação. E aí, de todos os números complexos Z que satisfazem esta inequação, ele quer saber qual é aquele que possui o menor argumento. De todos os números complexos que satisfazem aquilo, qual deles que vai ter o menor θ? O argumento é o θ, então qual deles vai ter o menor θ? Então, muita calma aqui para fazer essa questão. Primeiramente, uma coisa que é muito importante você conseguir enxergar e escrever rápido é o seguinte: o que significa isto? Qual é o significado dos números complexos, né, que satisfazem essa inequação? Isso, pensando que você está fazendo uma prova de alto nível e que ainda por cima você tem que fazer uma média alta, você não pode perder tempo quando se depara com isso aqui. Não pode. Você tem que bater o olho aqui nesta inequação e já tem que saber qual é o significado daquilo ali imediatamente. E é justamente isso que eu gastei um tempo fazendo aí no vídeo anterior, que é falando da interpretação geométrica. Então, módulo de Z mais 3i, eu posso enxergar como módulo de Z menos 3i. Eu estou botando menos duas vezes, porque aí a gente viu em vídeo anterior qual o significado da diferença. A diferença de dois complexos, quando eu boto em módulo, isso significa a distância entre o Z e o W. Mas o que significa a distância é quando eu escrevo uma diferença. Então por isso que eu botei aqui uma diferença. Como estava uma soma, para eu enxergar como diferença fica menos menos. Então primeiramente é isso. Isso eu estou enxergando desse jeito. Então isso aqui, garoto, isso aqui, essa parte, lado esquerdo, significa, vou até escrever aqui em cima, ó, isso aqui significa distância do Z ao ponto aqui fixo. Menos 3i, eu posso ver como 0 menos 3i. Então, distância de Z ao 0 menos 3. Então, isso aqui, geometricamente, significa distância do Z ao ponto 0 menos 3. E isso é menor ou igual a 2. Para você interpretar o que significa o menor e... Opa! Blackout, voltando. Para você interpretar o que significa menor ou igual a 2, você primeiro pensa no igual. Primeiro pensa no igual a 2. No igual a 2, foi até o que eu falei aí em vídeo anterior, isso aqui significaria circunferência. Então aqui eu estaria falando da circunferência que tem esse centro aí, que é o 0 menos 3, e o raio 2. No igual. Se eu penso no menor igual, o menor igual é quase a mesma coisa, só que deixa de ser circunferência e passa a ser círculo. Qual a diferença do círculo para a circunferência? A circunferência é a borda. O círculo vale a borda e o interior. Por quê? Eu fiz aqui o desenho agora. Fiz aqui uma circunferência de centro 0 menos 3 e raio 2.
O Z do enunciado que satisfaz aquele negócio é qualquer ponto do círculo. O Z, por exemplo, poderia estar aqui, ó. Poderia estar aqui o Z? Poderia. Porque se você fizer a distância desse ponto até esse, que é o centro aqui do negócio, essa distância vai ser menor que 2, né? Se eu estivesse aqui, a distância seria igual a 2. Como eu aproximei, a distância é menor que 2. O Z também poderia estar aqui mesmo. Aqui também valeria, ó. Z. Vale esse Z aí? Vale. Porque a distância desse ponto até esse ponto é igual a 2. Então, o Z é qualquer ponto aqui nesse círculo. Vale todos os pontos que estão na borda e todos os pontos que estão no interior. Porque qualquer ponto que esteja na borda ou no interior, se você fizer a distância dele até esse ponto 0 menos 3, que é o centro do negócio, essa distância ou vai ser 2 ou vai ser menor que 2. Ou seja, é o que a gente chama de menor ou igual a 2. Beleza? Então a primeira coisa é isso. Interpretar o que significa isto aqui tem que ser imediato. Claro que eu estou fazendo devagar, eu gastei um vídeo anterior inteirinho falando sobre isso para chegar a essa conclusão. Agora estou começando a resolver a questão, estou parando para falar sobre isso devagar, mas isso na hora da prova tem que ser imediato. Inclusive, na próxima questão que a gente for resolver, em que eu passar por isso aqui, eu não vou gastar mais esse tempo todo que estou gastando agora falando disso. Eu já vou escrever direto. Eu olho para isso aqui e já interpreto, já saio daqui para cá e desenho direto, sem ficar perdendo tempo pensando. Já tem que ser automático. Agora que você interpretou o que significa isso aqui, agora você pode interpretar a pergunta e tentar responder a pergunta. Então ele está falando, ó, qual é o Z dos caras que satisfazem aquilo, ou seja, qual é o Z aqui, né, que eu sei que está nesse círculo, que vai ter o menor argumento. Então primeiro você tem que, né, o que é o argumento do número complexo? O argumento do número complexo é o ângulo trigonométrico que ele faz com o eixo x. Então, vamos ver aqui, ó. Imagina esse cara. Para pensar no ângulo, né, para pensar no rho de θ, eu preciso primeiro ligar isso à origem. Então, liguei. Esse tamanho verde aqui vai ser o módulo dele. E o ângulo, garotos, o ângulo que ele faz com o θ, né, que é o argumento, é o ângulo que ele faz com o eixo x, tem que ser o ângulo trigonométrico. O que eu quero dizer com o ângulo trigonométrico? Na trigonometria, os ângulos começam assim e andam positivamente, caminhando no sentido anti-horário. Então, isso aqui, para esse complexo Z, isso aqui tudo seria o θ. Então, o argumento desse complexo que eu marquei como exemplo seria esse ângulo todo aqui. Aí que tá. Se você fosse pegando os pontos, vai desenhando, vai marcando os pontos e vai achando o θ, qual deles, qual o complexo, aonde está aqui nos pontos do círculo, aquele que possui o menor argumento. Então, qual deles vai ter o menor θ, esse θ sendo escolhido, sendo construído desse jeito, qual deles vai ter o menor θ possível? Aí, esse problema, ele fez essa pergunta de perguntar qual é o de menor argumento, ele poderia também perguntar, que seria completamente análogo aqui, qual é o de maior argumento. Então, se ele pergunta qual é o de menor argumento, ou se ele pergunta qual é o de maior argumento, nos dois casos, a resposta tem a ver com reta tangente. Então, o bizu aqui, que é o que você tem que gravar, é pensar em reta tangente. Isso é o tema que resolve esse tipo de exercício, reta tangente. Vai falar, como assim reta tangente? Que é o seguinte, o complexo Z que vai ter o menor argumento vai ser esse aqui, ó, que está justamente na tangente do... É o cara que está aqui justamente na tangente
com a circunferência. Então você tem que partir lá da origem, que é onde começam os números complexos, e vir até o ponto de tangência com o círculo. Então esse Z aqui é o que eu vou chamar aqui de mínimo. É o Z com θ mínimo. É esse, é o que está na tangente. E o ângulo mínimo está aqui, ó. Qual é o argumento desse complexo vermelho aqui que eu desenhei? O argumento dele é isso aqui, daqui até aqui. Esse aqui que eu vou chamar, ó, θ mínimo. Esse é o θ mínimo. Repara o seguinte, olha esse outro desenho que eu fiz aqui. Para esse outro desenho que eu fiz, o ângulo é esse ângulo verde. Vê se esse ângulo verde que está aqui, ó, que vai daqui até aqui, vê se esse ângulo verde não é maior que esse vermelho. Qualquer ângulo, qualquer ponto que você marque aqui dentro do círculo, na borda ou dentro do círculo, se você fizer o ângulo trigonométrico, que é partir daqui e andar no sentido positivo no anti-horário, você vai ter ângulos sempre maiores que esse vermelho. Então aqui é a primeira vez que eu chego na circunferência. Se eu pegar qualquer outro ponto, eu vou ter que andar para cá, ó. Qualquer outro ponto do círculo eu tenho que caminhar para cá. Caminhando para cá, eu estou aumentando o ângulo trigonométrico. Aqui é o mínimo. Não teria como eu diminuir. Se eu diminuir o ângulo, quero andar para cá, eu estou fora do círculo. Para estar no círculo eu tenho que andar para cá. E se eu ando para cá, eu estou aumentando o ângulo. Então, a tangência aqui, essa tangência aqui é que me fornece o θ mínimo. Aí eu falei para você que se ele perguntasse sobre o máximo, de maior argumento, eu também pensaria em reta tangente. Sim, se a pergunta fosse qual deles possui o maior argumento, eu teria que pensar nesse cara aqui, ó. É a tangência para o outro lado. Esse ponto aqui, se você ligar, esse cara vai ter o θ máximo, porque eu não tenho como aumentar mais, porque se eu aumentar mais que isso, eu saio da circunferência ou do círculo. Então, nesse problema, a primeira reta tangente é o que vai dar o argumento mínimo, e aqui a segunda reta tangente é o que vai dar o argumento máximo. Mas, de qualquer forma, essa pergunta de argumento máximo ou argumento mínimo tem a ver com reta tangente. Então, a primeira coisa é você ter isso na cabeça. Isso, garoto, tem que ser rápido. Você interpretou ali o que significa aquela inequação, que é o círculo de centro 0 menos 3 e raio 2, e você já tem na cabeça que essa pergunta de menor ou maior argumento tem a ver com reta tangente. Isso tem que ser imediato. Porque agora e aí no próximo vídeo eu vou achar o ponto, né? Uma coisa é eu saber que o ponto é esse. Mas como o enunciado pediu para você achar o complexo, eu preciso achar o complexo que está associado a esse ponto. Então vamos ter um próximo vídeo aqui para fazer as contas e nesse exemplo, com esses números, achar o cara. Mas primeiro aqui é a parte de interpretação, que dado o nível da prova e dado o número de coisas que você tem que fazer durante a prova, isso tudo que eu fiz agora aqui, esse vídeo todo que eu gastei aqui, tem que ser imediato na hora da prova. Tudo que eu falei nesses tantos minutos de vídeo tem que ser imediato. Você na hora da prova mesmo, você vai ter que partir do próximo vídeo, que é para fazer as contas aqui para achar. Beleza? Voltamos já.